CDB, LCI, LCA, Benchmark, Small Caps, Blue Chips, enfim, o que é esse monte de sigla, o que é esse monte de termo em inglês? Eu tenho certeza que você que começou a investir passou por essa dificuldade, né? Esses monte de termos, essas monte de siglas acabam confundindo a cabeça de quem está começando a investir. Então a ideia desse vídeo é te explicar de uma forma bem simples o que significa cada um. Eu separei 15 termos, né, ou siglas, que são muito utilizados no mercado financeiro e que eu tenho certeza que você vai conseguir entender de uma vez por todas o que elas significam, porque é importante para você entender dentro da sua jornada como investidor o que cada um delas significa. Fala aí galera, aqui quem fala é Renan Magazine e esse é o canal Investimentos Futebol Clube para te ajudar a marcar aquele golaço no mundo dos investimentos. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você fazer aquilo que a gente sempre combina aqui no início do vídeo, que é curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas, porque eu tenho certeza que você tem amigos, você tem pessoas que querem começar a investir e que também se perdem nesse monte de sigla, nesses monte de termos em inglês dentro do mundo das finanças. Então eu tenho certeza que esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo vai com certeza ajudar essas pessoas. E o primeiro termo que eu vou explicar aqui é valuation. Mas afinal, o que significa valuation? De uma forma bem simples, valuation é um método que os analistas utilizam, enfim, o pessoal que trabalha no mercado financeiro, para analisar qual é o preço ideal para aquela ação. Então, é levado em consideração, não vou mostrar aqui os cálculos, mas basicamente eles levam em consideração alguns fatores sobre aquela empresa, colocam dentro de alguns cálculos e chegam num preço ideal. Então, quando você escutar alguém falando que fez um valuation de uma determinada ação e o preço ideal para ela seria R$10, seria 20, isso significa que ele levou em consideração alguns fatores para chegar que o preço ideal para aquela ação é aquele valor. Então, de uma forma bem simples, valuation é isso, é você estimar mais ou menos qual é o valor ideal para aquela ação, levando em consideração um cenário futuro naquela empresa. E vale lembrar que o valuation ele não é algo certo, não é algo certeiro. Afinal, são perspectivas, são levadas em considerações possibilidades de faturamento, de lucro, enfim. Então não é um valor certo, é um valor estimado. Então tem gente que usa isso, por exemplo, para comprar suas ações, e outras pessoas não levam em consideração o valuation, mas o significado é esse. O segundo termo é Small Caps e Blue Chips. De forma bem simples, Small Caps são aquelas empresas menores, de menor valor de mercado. Então, para você não se confundir, pensa o seguinte: Small Caps, empresas pequenas, Blue Chips, empresas grandes. Então, indo, por exemplo, para o mundo do futebol, as Small Caps seriam aqueles times pequenos, da Série B, da Série D, e as Blue Chips seriam aqueles times grandes, né? Barcelona, Real Madrid, PSG, o próprio Bayern, enfim. Então, basicamente seriam isso, tá? Existem outros fatores que determinam se ela é uma small cap ou uma blue chip, mas a ideia é explicar de uma forma simples. Então, basicamente é isso. Small caps são empresas menores e blue chips são empresas grandes, consolidadas, como Itaú, Bradesco, WEG, enfim, são empresas grandes já em termos de mercado. DARF, de forma bem simples, é um documento através do qual você vai pagar imposto de renda. Então existem alguns investimentos, por exemplo, dentro da renda fixa, em que o imposto de renda ele é descontado na fonte. Então, ao resgatar o seu dinheiro, já acontece o desconto do imposto de renda. No Tesouro Direto também acontece isso. Só que dentro da renda variável não funciona de forma automática. Então, por exemplo, para você que opera swing trade, para você que opera day trade, para você que vendeu cotas de fundo imobiliário ou para você que me deu cotas de ETF, quando você precisa pagar um imposto de renda, você vai precisar emitir esse documento que é o chamado DARF. Então, basicamente, quando alguém fala paguei um DARF, significa que ele pagou imposto de renda através desse documento, que é emitido através do site, por exemplo, do próprio banco que você tem. Termos eu acabei de falar, mas eu vou explicar eles agora: day trade e swing trade. De forma bem simples, day trade é quando você compra uma ação e vende a mesma ação no mesmo dia. E swing trade é quando você compra uma ação e vende ela em um dia diferente do qual você comprou. Não importa se for no outro dia, depois de um mês, depois de 10 anos. Então, basicamente, a diferença é essa. Day trade comprou
e vendeu no mesmo dia. Swing trade comprou e vendeu em um dia diferente daquele que você comprou. Benchmark ele é muito conhecido como ponto de referência, tá? Então, por exemplo, quando você tem a sua carteira de ações e você quer comparar elas para ver se elas estão rendendo bem, você precisa comparar com algo. E se a gente está falando de renda variável de ações, você precisa comparar com um benchmark correto, que, por exemplo, é o Ibovespa. Se a gente estiver, por exemplo, falando dos fundos imobiliários, você tem que comparar com o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários. Você não pode, por exemplo, comparar a sua carteira de fundos imobiliários com o Ibovespa, porque não faz sentido você comparar laranja e maçã. E, por exemplo, se a gente estiver falando de ativo de renda fixa, você precisa comparar com o benchmark ou com um ponto de referência, que é o CDI. Eu não posso comparar, por exemplo, renda fixa com o Ibovespa, porque não é o benchmark correto da renda fixa. Então, benchmark é basicamente isso, tá? De forma bem simples, é um ponto de referência para os seus investimentos. IPCA, de forma bem simples, é variação da inflação, tá? Então, o que a gente mais vê é que no passar dos anos, os produtos e serviços vão ficando mais caros. Mas por que eles ficam mais caros? Porque a inflação ele vai aumentando o preço desses produtos e desses serviços que a gente consome. Então, o termo IPCA é uma das medidas que é utilizado para medir a inflação. CDI e CDB é muito comum para quem está começando a confundir essas duas siglas, mas são coisas completamente diferentes. CDB, de forma bem simples, é um investimento de renda fixa no qual você empresta o seu dinheiro para um banco, para uma instituição financeira. Então, se você investe num CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um banco. O CDI é a rentabilidade que vai render, por exemplo, aquele CDB. Então, por exemplo, se você investe em um CDB que rende 100% do CDI, o que isso quer dizer? Que você está emprestando o seu dinheiro através de um CDB para um banco e a rentabilidade dele vai ser o quê? O CDI, né? Porque 100% de alguma coisa é aquela coisa. Então, 100% do CDI é o próprio CDI. Então, não confundam, são coisas completamente diferentes. O CDB é o investimento e o CDI é o rendimento daquele investimento. Liquidez, esse é um termo muito importante e que precisa ser bem compreendido. Então, dentro, por exemplo, da renda fixa, do Tesouro Direto, você vai escutar muito dizer aquele título tem uma liquidez B mais 30. Então, o que significa? Liquidez é a rapidez com que você tem de resgatar o seu dinheiro, de tornar aquele investimento dinheiro de volta, você colocar o dinheiro no seu bolso. Então, por exemplo, dentro do Tesouro Selic, quando se fala que ela tem uma liquidez que é o D mais 1, significa o quê? Que quando você pede o resgate daquele dinheiro, o dinheiro cai na sua conta em um dia, que é o famoso D mais 1. Ou seja, pedir em um dia, ele cai no outro dia. Tem CDB, por exemplo, que aparece lá liquidez diária. Então, o que isso significa? Que você pede o resgate daquele título e ele cai no mesmo dia, por isso liquidez diária. Dentro de algumas ações, por exemplo, e alguns fundos imobiliários, você vai escutar bastante tal ação ou tal fundo imobiliário tem pouca liquidez, né? A própria BDRs, que foi liberado recentemente para todo e qualquer investidor, ele tem uma liquidez baixa. O que significa? Ele é pouco negociado, existem poucas negociações de compra e venda daquela ação ou daquele título. Então, o ideal é que você compre ações, fundos imobiliários que tenham alta liquidez, ou seja, que tenha muita gente comprando e vendendo, porque senão você pode entrar, por exemplo, num ativo que depois você queira sair e não consiga, porque eu só consigo sair de uma ação quando eu estou vendendo e uma outra pessoa está comprando. Então, o ideal é que você veja também a liquidez dessas ações e quanto mais líquidas elas forem, melhor, porque tem mais pessoas negociando ela. Commodities. Então, de forma bem simples, commodities é o quê? Nada mais que matéria-prima, um insumo que pode passar por algum processo industrial para aumentar a sua durabilidade. Então, por exemplo, soja, trigo, petróleo, o próprio boi também acaba sendo uma commodity, minério de ferro, o próprio ouro. Então, esses são exemplos de commodities. Perfil de investidor, isso é muito comum quando você está abrindo uma conta da corretora e a corretora quer descobrir qual é o seu perfil de investidor. Inclusive, esse é um dos itens que você tem que preencher antes de conseguir abrir a conta na corretora, porque ela quer descobrir qual é o seu perfil, se você é uma pessoa na questão financeira mais conservador, mais moderado, ou se você
consegue e gosta de se expor um pouco mais a risco. Por exemplo, eu tenho um perfil mais agressivo. Dividendos. O que é dividendos? Dividendos basicamente é o lucro líquido de uma empresa. Então imagina de uma forma bem simples que você e o seu amigo têm um bar da esquina. Então todo aquele lucro do bar, ele é o que? Ele é distribuído entre os donos, né? Se você e o seu amigo são donos do bar, ambos têm direito ao lucro daquele negócio, correto? Porque vocês são sócios. E quando você compra uma determinada ação, a lógica é a mesma, porque afinal você se torna sócio daquela empresa e sendo sócio daquela empresa, você tem direito no lucro líquido daquela empresa. Então, por exemplo, se eu comprar ações de Itaú, eu tenho direito aos lucros líquidos do Itaú, porque eu me tornei sócio, eu comprei ações daquela empresa. Bull market e bear market. Então, são dois termos muito utilizados para dizer quando o mercado está em alta, o famoso bull market, ou o mercado de baixa, que é o bear market. Então, são dois termos que foram utilizados com referência nos animais touro e urso. Então, o touro, quando ele ataca alguém, o que ele faz? Ele ataca de baixo para cima, a chifrada do touro. Então, por isso, a alusão ao mercado de alta. Já o urso, quando ele ataca, a patada dele é de cima para baixo. Então, ele dá essa alusão a essa queda das ações, ao mercado de baixa. As siglas IPO ou OPA. Basicamente, IPO é quando uma empresa está entrando na bolsa de valores, abrindo o seu capital para negociar suas ações dentro da bolsa de valores. E OPA é o contrário, é quando a empresa está fechando o seu capital na bolsa de valores, ela vai deixar de negociar as suas ações. Home broker é isso aqui que está aparecendo agora. De forma bem simples, é por onde você compra e vende as suas ações. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Mas não se preocupe, se você não tem muita familiaridade com o home broker, você pode comprar, por exemplo, através do aplicativo da sua corretora. Eu, por exemplo, não compro e vendo através do home broker. Faço tudo pelo aplicativo e é muito mais simples. Para quem não está acostumado, o home broker pode até assustar um pouco, né? Porque são muitas informações, a tela piscando a todo momento, e isso pode te confundir. Mas fica tranquilo que pelo aplicativo da sua corretora é muito mais fácil, a tela é muito mais simples de ser entendida e compreendida, então não necessariamente você precisa comprar pelo home broker, dá para fazer também pelo aplicativo da sua corretora. E juros compostos, né? O que vem a ser juros compostos? Primeiro vamos falar de juros simples. Juros simples seria o quê? Se eu colocasse R$100 investidos e a taxa fosse juros simples, aquela rentabilidade sempre seria em cima do montante inicial. Então sempre seria um rendimento em cima do 100, o próximo rendimento em cima do 100, o próximo em cima também do 100. Agora, se eu estou investindo a uma taxa de juros compostos, e geralmente, né, os investimentos eles rendem juros compostos, é o famoso juros em cima de juros. Ele não rende só em cima do valor inicial, mas sim do montante. Então se eu investir R$100 que me rendeu durante um ano mais R$1, o próximo rendimento vai ser em cima de 101 e o próximo rendimento em cima daquele que já rendeu pela terceira vez, ou seja, é os juros atuando em cima de juros. Então é isso, pessoal. A ideia foi trazer aqui para vocês de forma bem simples, explicando algumas siglas, alguns termos. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se tem algum outro termo que você gostaria que eu explicasse também, aqui no meu canal do YouTube, é só deixar aqui na descrição o seu comentário. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e bora marcar aquele golaço no mundo dos investimentos.